O feriado foi marcado por manifestações contra o resultado das urnas. Em São Paulo, o protesto tomou conta especialmente das imediações do Parque Ibirapuera. A repórter Carolina Abelim acompanhou. Os manifestantes tomaram conta das ruas que ficam no entorno do Parque Ibirapuera, zona sul da capital paulista. O trânsito ficou bastante tumultuado e algumas ruas tiveram que ser interditadas por causa do grande número de pessoas. A maioria se concentrou próxima à sede do Comando Militar do Sudeste. Vestidos com as cores da bandeira do Brasil e segurando cartazes que pediam intervenção federal, os manifestantes entoavam gritos de guerra. Algumas pessoas pediam a manutenção do presidente Jair Bolsonaro no cargo. Outros diziam que não estavam na rua pelo presidente, mas sim por um país melhor, mais justo e contra o retorno de Lula ao governo. Críticas ainda contra o Supremo Tribunal Federal e a atuação de ministros. Em diversos momentos, o grupo cantou o hino nacional. A manifestação começou pela manhã e foi crescendo ao longo do dia. A garoa, que por vezes vinha forte, não atrapalhou. Até uma bandeira gigante do Brasil virou proteção contra a chuva. Houve protestos também em frente a unidades do Exército em outros pontos da capital e da Grande São Paulo. O vice-presidente Hamilton Mourão se manifestou nas redes sociais. Mourão escreveu, abre aspas, hoje há um sentimento de frustração, mas o problema surgiu quando aceitamos passivamente a escandalosa manobra jurídica que, sob argumento pífio e decorridos 5 anos, anulou os processos e condenações de Lula. Agora querem que as Forças Armadas deem um golpe e coloquem o país numa situação difícil perante a comunidade internacional. As manifestações ordeiras em justa indignação são bem-vindas, fecha aspas. Ele termina dizendo, abre aspas novamente, está na hora de lançar um manifesto explicando isso e dizendo que temos força para bloquear as pautas puramente esquerdistas, além de termos total capacidade de retornarmos muito mais fortes em 2026, fecha aspas. Bom, a Polícia Rodoviária Federal confirma que 834 manifestações foram desfeitas no Brasil. A confirmação oficial ocorreu nesta quinta-feira por meio de um comunicado. No estado de São Paulo, não existem mais interdições. A PRF confirma que ainda tem ativos 86 pontos de interdições, bloqueios em 11 estados pelo menos. Conosco nessa manhã, sejam bem-vindos. Boa quinta-feira, Diogo Schelp, Roberto Mota também. Mota, manifestações são de direito do cidadão até que se tornem ilegais ou criminosas. Qual o seu balanço sobre isso que a gente acompanhou e vem acompanhando nesses últimos 3 dias pelo país? Adriana, muito bom dia, Tiago, Diogo, toda a nossa audiência, agradeço a cada um de vocês que está nos vendo ou nos escutando. Olha, eu acho que o senador Mourão fez um resumo perfeito. Eu vou tentar estender um pouco, como sempre, com muita sobriedade e cuidado. O Brasil hoje tem 2 problemas. Um deles é a eleição de um político que muita gente achava que não poderia nem ter concorrido às eleições. O que para muita gente é um fato inaceitável. O segundo problema é a existência no jogo de poder do Brasil de pessoas poderosas demais. E aí eu não estou falando nem do presidente Bolsonaro, nem do candidato que foi eleito. Tá? É como se a política brasileira fosse um desses jogos online, né? Cada um tem o seu personagem, o seu avatar, mas tem alguns personagens desse jogo que têm um superpoder de tirar os poderes de todo mundo. E eles são invulneráveis, portanto, eles sempre ganham o jogo. Então, as manifestações de ontem, no meu entender, elas são um protesto contra esses 2 fatos, principalmente contra o fato de que ganhou a eleição um político que muita gente achava que não poderia nem ter concorrido. As manifestações, desde que sejam pacíficas e ordeiras, são um direito de todos os brasileiros que precisam ser respeitados e ouvidos. Diogo Schelp, as manifestações nas estradas vão diminuindo e tivemos ontem esses protestos pelo Brasil. Bom dia, Tiago. Bom dia, Adriana, Mota. Bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, inclusive nós tivemos mais um pronunciamento do presidente Jair Bolsonaro em que ele pede, para que os manifestantes que o apoiam
não bloqueiem as estradas e diz que estará ao lado deles nas outras manifestações, em outras formas de manifestação contra o resultado, ou contra o que ele e esses apoiadores consideram que foi um processo injusto. Mas ainda assim foi um processo do qual aparentemente a maioria participou, né? Porque nós tivemos uma votação expressiva do presidente Jair Bolsonaro. 58 milhões de brasileiros foram e tentaram vencer essa disputa política por meio do voto, por meio do sistema que todos aceitaram ser um meio viável para fazer essa decisão. Então, é preciso avaliar o que esses manifestantes querem agora, né? Porque uma coisa é imaginar que quando o Lula estiver no poder, dependendo do que ele venha a fazer, essa oposição nas ruas se mostre e demonstre que não está satisfeito com alguma coisa específica ou com a pauta que está em andamento, né? Isso é absolutamente legítimo. A agenda, a pauta que está em jogo agora, não é possível de ser atendida. E aí vale aquele provérbio: cuidado com o que desejas, pois poderá ser atendido. O que esses manifestantes estão querendo agora não é só simplesmente manifestar apoio ao presidente. Eles estão pedindo explicitamente intervenção militar, o que equivale a um golpe. E um golpe levaria a uma ditadura, e isso não é bom nem para aqueles que pedem essa mudança. Mota, justamente alguns protestos foram feitos em frente a quartéis em cidades espalhadas pelo país. Por qual motivo exatamente? Qual era o pedido aos militares? Adriana, a minha interpretação das manifestações de ontem é de que a população, como eu disse aqui, não aceitou, não é nem a eleição, não aceitou a presença na corrida eleitoral de um certo político. A população foi às ruas pedir que essa situação fosse corrigida. A maioria das pessoas não sabe qual é o caminho para a solução dessa situação. Então, muitas pediram um tipo de solução que, na minha visão, não tem chance nenhuma de ir para frente e não se encaixa no ordenamento constitucional. Mas o pedido da população por justiça, por uma correção de uma situação que, inclusive, muitos juristas que nós vimos aqui, nós entrevistamos inúmeros juristas que apontaram, que diagnosticaram essa situação como inconstitucional. Não é razoável se esperar que 58 milhões de pessoas possam simplesmente ser varridas para debaixo de um tapete, ou, pior ainda, criminalizadas, atacadas, chamadas de antidemocrático. Nós também vimos isso, né? Nós vimos pessoas, durante, aliás, toda a campanha eleitoral, que qualificam famílias que saem de casa, o pai, a mãe, os filhos pequenos. Nós vimos isso ontem, com a bandeira do Brasil. Essas pessoas foram chamadas de fascistas. Essas pessoas foram chamadas de Ku Klux Klan. Ora, como é que um pai de família trabalhador pode agora ter confiança, ter tranquilidade para viver nesse país com o coração tranquilo, com a garantia da sua liberdade, quando ele sai de casa para protestar pacificamente com a bandeira do Brasil e a sua família, ele é atacado? Ontem, aliás, saiu uma matéria que eu tive até dificuldade de acreditar, mas parece que é verdade, num veículo de mídia, dizendo que a família que leva os seus filhos para um protesto pode perder a guarda dos filhos. Onde é que está o limite disso? É difícil dizer. Quer complementar, Shelby, para fechar? Sim, eu gostaria de dizer que eu compartilho com a crítica, com a visão de que a generalização que havia antes das eleições em relação às manifestações de apoio ao presidente Jair Bolsonaro era absolutamente excessiva e injusta. Quer dizer, era realmente injusto considerar que aquela quantidade toda de brasileiros, aquela multidão toda que a gente viu no 7 de setembro desse ano, 7 de setembro do ano passado, em outras ocasiões, fosse antidemocrática ou tivesse pendores antidemocráticos. Mesmo havendo uma minoria ali dentro que já naquele momento pedia intervenção militar, fechamento do Congresso e fechamento do STF. Mas, neste momento, após as eleições, em que já não se trata mais de um apoio a uma candidatura,
E quando se vê explicitamente, né, manifestantes fechando estradas ou indo à porta de quartéis pedindo intervenção militar, nesse caso a pauta está muito clara. Eles estão pedindo um golpe, né? Pode ser que eles sejam desavisados, não entendam completamente qual o significado disso, mas pedir intervenção militar ou a reversão desse resultado das urnas nada mais é do que um pedido de golpe.